eu sempre tive relacionamentos muito conturbados, muito complicados. Os relacionamentos, eles nunca davam certo. Porque eu acabava me envolvendo com a pessoa, depois descobria que bebia demais, eu não gostava disso, acabava terminando, ou era muito mulherengo, me traía, eu terminava, sabe? Então meus relacionamentos sempre foram assim, conturbados. Um homem nunca me tratou bem, nunca me tratou bem, sempre grosseiro, sabe? Não era romântico, atencioso. E isso me frustrava, eu não gostava, ainda bem que eu sempre tive essa consciência. Assim, se eu não estou me sentindo bem, se não tá me fazendo bem, eu deixava, não é? E sempre foi assim. Até que passado um tempo, eu conheci um cara totalmente diferente. Ele fazia de tudo por mim, era maravilhoso. Ele era romântico, ele era carinhoso, compreensivo, era bom ouvinte. Sempre me escutava quando tinha que tava estressada, triste com alguma coisa. Ele sempre me ouvia, eu desabafava com ele, me dava presentes, sempre ficava atento nas comemorações, durante alguma festividade, para o Dia dos Namorados, Natal, meu aniversário. Ele sempre era muito preocupado, carinhoso, me dava presente. E eu amava aquele jeito nele. Aquilo me cativava, me prendia. A gente ficou, né, um tempo se conhecendo, depois a gente começou a namorar. E eu gostava tanto dele, que a gente decidiu se juntar. Então a gente foi morar em outra cidade, não é? Eu morava, sempre fui muito apegada com minha família, mas minha família estava muito feliz por mim, eu estava muito contente. Então eles me apoiaram, me ajudaram, né? Eu fui para outra cidade morar com ele. Nisso, gente, eu comecei a perceber coisas nele que eu não que eu não gostava, que eu não gostei nem um pouco. Primeiro ele começou a fazer agressão psicológica. Ele me agredia muito psicologicamente, ele me colocava muito para baixo. Quando a gente discutia, quando a gente brigava, ele dizia para mim: "Você nunca vai encontrar um homem como eu", porque ele sabia. Ele sabia dos meus relacionamentos, antigos relacionamentos frustrados. Ele sabia, né? Eu contei minha história, eu contava, desabafava com ele. Então, ele sabia disso e jogava isso na minha cara. Você nunca vai vai encontrar uma pessoa como eu, que te ame assim como eu. E eu ficava com medo. Eu realmente ficava com medo disso. Eu realmente ficava pensando, eu acho que eu nunca vou encontrar mesmo. E eu ficava presa a ele, não é? E depois disso começou o ciúme imenso. Ele tinha um ciúme, sabe? Terrível, terrível. Ele tinha um ciúme muito, sabe? Que aquilo me sufocava. Gente, eu imagina, um carro passa, buzina, assim de repente. Se eu olhasse pro carro, às vezes, naquele reflexo, quando uma pessoa é, faz uma coisa repentina, assim, sem você esperar, você tem aquele reflexo, não é? O carro buzinava, eu olhava assim para trás, meu Deus, era um sofrimento. O carro buzinasse, eu olhasse, meu Deus. Teve um dia que ele fazia um escândalo. Teve um dia que, do nada, uma pessoa deu uma subiu assim, bem alto. E eu olhei, naquele repente assim, eu fiz assim. Gente, qualquer pessoa faria isso, não é? Depois, deixa aqui nos comentários, me fala o que vocês acham sobre isso, se já aconteceu com vocês. Gente, isso, isso é normal, assim. Eu acredito que muitas pessoas têm essa reação. Foi nesse dia que eu levei o meu primeiro tapa. Ele me bateu pela primeira vez nesse dia.
Porque eu olhei, tive aquele repente, aquela coisa, aquele reflexo, uma pessoa subiu e eu olhei assim pra trás. Quando chegou em casa, ele me bateu. Ele falou assim que era um absurdo. Um carro buzinasse, eu buzinava, eu olhava. Uma pessoa assobiava, eu olhava, era um absurdo. Por que que você olhou? Você acha que foi pra você? Ele assobiou pra você, tava te chamando, entendeu? Um ciúme, gente. Eu ficava, gente, isso já é uma doença? Tá certo. Só que esse foi o primeiro tapa. E depois ele começou a me bater sempre com ciúme, sempre. Se uma pessoa olhasse pra mim demais, entendeu? Era um absurdo. Vocês sabem que todo um barzinho que a gente vai tem música ao vivo, não é? Um cantor ali cantando no bar, no restaurante. E ele gostava muito de ir para esses lugares. Gente, todo mundo olhando o cantor, tocando, cantando. Todo mundo olhando, olhando. Mas se eu olhasse, eu conhecia. Quando chegava em casa, ele dizia: "Ah, você olhou demais, tava olhando demais pro cantor. O cantor lá cantando, tocando, e você tava olhando demais." Mas todo mundo tava olhando. Gente, qual é o mal nisso? Apanhava por causa disso, sabe? E assim, gente, eu nunca denunciei, nunca fiz uma denúncia, nada. Só que chegou um dia que eu não aguentei mais. Chegou um dia que eu falei pra ele: olha, eu não aguento isso. Não é justo eu estar passando por isso. Graças a Deus, eu sempre tive essa consciência, sabe? De, de quando uma coisa não estava me fazendo bem, eu saía. Eu saía, fugia daquela pessoa. E eu falei pra ele que queria separação. E ele falou assim: olha, ele não acreditou. Eu acredito que ele não acreditou. Porque ele falou assim: ah, mas não sei o que, você quer a separação, mas se você arrumar outro homem, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar ver você com outro homem. E não sei o que, e não sei o que, sei lá. Só que ele viu que eu estava decidida a me separar. Ele viu que eu estava decidida. Eu estava conversando com minha família. Minha família já estava ciente, já sabia do que estava acontecendo, do nosso relacionamento. Mas só que eu não contava pra ninguém que ele me batia, né? Eu não tinha coragem de contar. Então, eu não contei pra ninguém, não disse pra ninguém, mas só que tinha tomado a minha decisão. Eu tinha tomado a minha decisão de sair da vida dele, de me separar. Tá certo. Então, teve um dia que ele ouviu, não é? Eu falando com minha família e ele perguntou pra mim: tem certeza, você tá decidida? Você quer mesmo se separar? Porque se você se separar, eu ver você com outro homem, aí começou as ameaças. Foi aí que começou as ameaças. Ele começou a dizer que, né, ia acabar comigo, que ia tirar minha vida se eu arrumasse outra pessoa. E eu não acreditava, sabe? Eu não acreditava, eu sabia que ele era maluco, não é? Já encostou a mão em mim, mas eu não imaginava que ele teria coragem de tirar a minha vida, não é? Então, eu não acreditei. E teve um dia, né? Aí começou as ameaças aí. Só que teve um dia que ele ouviu eu falando com uma pessoa da minha família, não é? Resolvendo outras coisas. Ele me chamou para conversar e ele falou assim: tem certeza que é isso que você quer? E eu falei para ele: eu tenho certeza, porque eu não aguento mais apanhar sem motivo. Eu não aguento mais os seus ciúmes. Eu não aguento mais isso que você tá fazendo comigo. E foi nesse dia que ele tentou contra a minha vida. Foi nesse dia. Mas eu acredito que a mão de Deus tava ali. Deus, ele tava ali comigo. Ele não me desamparou. Deus viu a injustiça
que eu estava sofrendo. Deus viu que não era justo o que eu estava passando. Ele colocou a mão e me amparou. Ele não me deixou ir embora. Ele não me deixou morrer. Ele ficou ali comigo, me salvou e me deu mais uma chance. Hoje eu estou viva, contando minha história. Ele tá pagando pelo que fez. Tô aqui contando minha história e acredito que a minha história ela serve de alerta. Por favor, não faça o que eu fiz. O primeiro tapa, denuncie. Não duvide das ameaças. Porque se um homem ele tem coragem de bater numa mulher, ele tem coragem de fazer muita coisa. Porque é muita covardia bater numa mulher. Bater em qualquer pessoa, eu acho covardia, sabe? Então, se um homem tem coragem de fazer isso, ele tem coragem de fazer qualquer outra coisa. Coisa pior. Então, não duvidem, denunciem, procurem ajuda. Por favor, gente, procurem ajuda. Se tiver alguma coisa acontecendo com você, alguma ameaça, um tapa, se você vê um ciúme obsessivo ao extremo, procure ajuda. Não permita chegar a esse ponto. Entendeu? Observe, veja os sinais. Observa os sinais, por favor. Não deixa ele ir à frente. Se você vê um ciúme obsessivo, deixa essa pessoa. Procura ajuda. Você não está sozinha, não tenha medo. Se ele te ameaça, diz, eu vou fazer isso com você se você fizer isso. Não tenha medo. Você não está sozinha. Não está sozinha. Denuncia. Procura ajuda, uma pessoa da sua confiança, entendeu? Procura ajuda, sai do meio dele, do convívio dele, entendeu? Não espera acontecer algo pior. Que isso sirva de alerta, que minha história possa servir de alerta e que possa ajudar muitas mulheres.